Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Acho que com tanta coisa que já absorvemos hoje, eu há bocadinho estava a dizer, eu estou tão impactada com a energia e com todas as partilhas, que se me trocarem alguma das questões é por esse impacto. E com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, eu queria mesmo que todos vocês, dos 10 até aos 100 anos, pudessem se felicitar a vocês próprios por estarem a fazer esta escolha, de estarem aqui hoje, a abrir a vossa mente, a ouvirem pessoas diferentes, a ouvirem pensamentos diferentes, porque ao contrário do que se pensa, a mudança grande não sai no Euromilhões, sai precisamente neste processo de lermos coisas diferentes, ouvirmos podcasts, estarmos em conferências, estarmos em conexão com outros. Por isso, uma salva de palmas a todos vocês que estão aqui hoje. E é uma honra, e obrigada, André, novamente, de Ilhéu para Ilhéu, este convite. E este tema do faz-te coragem, é qualquer coisa, a coragem é um valor muito importante na minha vida e na vida das pessoas com quem trabalho todos os dias, e daí ter nomeado precisamente a coragem de ser humano entre o medo e o fazer acontecer, que são duas coisas que andam muito de mão dada. E, efetivamente, nós muitas vezes temos esta ideia de que agir com coragem não implica medo. Eu sou mãe, sou mãe de uma estrelinha e de 2 rapazes que crescem todos os dias, o Vicente, de 7 anos, e o Matias, de 3. E o Vicente, o ano passado, teve grandes superações no seu medo da água e conseguiu mergulhar e, enfim, dar aqui um salto qualitativo. E há um dia que a primeira vez que ele consegue mergulhar e que eu fiquei super orgulhosa e felicitei-o, e depois da aula de natação senti que havia ali uma nuvem no olhar dele e perguntei-lhe: como é que tu estás com isto? Como é que tu te estás a sentir? E ele lá me disse que estava contente, mas tinha que assumir que tinha tido muito medo, que não tinha conseguido saltar à primeira e que inclusivamente foi perguntar à amiga Maria Carolina como é que ela estava a conseguir fazer para saltar daquela piscina tão alta. Ao que a amiga lhe respondeu que o truque era saltar. Ele disse: não, mas qual é que é o truque? Saltar. E ela: ok. E foi o que ele fez. Mas estava assim: eu saltei, mãe, mas com medo. E eu expliquei-lhe: sabes, é isso que é tão fantástico. A tua amiga Maria Carolina é super aventureira e audaz, o que é incrível para ela. Mas tu és corajoso, porque tu estás cheio de medo e vens de uma quase fobia da água, que nem a água te podia tocar no cabelo, e agora mergulhas. E por isso é que tu tens que te sentir, lá está, corajoso. Então a coragem, efetivamente, não é a ausência do medo, é dar as mãos ao medo, e tal como o mote deste evento, é dançar com a incerteza. E é desta dança que nós tantas vezes nos encontramos e reencontramos. Então a coragem não é termos todas as circunstâncias perfeitas, não é sabermos tudo, não é acharmos que estamos num momento ótimo ou que somos os melhores. É continuarmos e agirmos mesmo com medo. Eu, desde muito pequenina, e aquilo que destaquei aqui foram alguns atos de coragem. Acho que nós todos, às vezes, imaginamos que a coragem passa só por salvar alguém num prédio em chamas, ou que passa por, de alguma forma, ganhar um grande prémio, ou ser piloto da Fórmula 1. Achamos que a palavra coragem implica realmente um grande feito. E, portanto, todos os dias da minha vida, enquanto psicóloga clínica, nos últimos 20 anos, tenho muita dificuldade em encontrar alguém que se autocaracterize como sendo corajoso ou corajosa. E é interessante pensar em todos os nossos pequenos atos tão importantes e que nos fazem corajosos. E foi isso que eu destaquei ao longo desta apresentação. São atos que eu considero na minha vida representarem coragem e que são um convite para vocês também se identificarem e refletirem até que ponto é que eu também não tenho este ato na minha vida. E esta coragem nasce precisamente da mesma estrutura no cérebro. Nós, na nossa amígdala central, e são as neurociências que nos dizem que quer a coragem como o medo, partilham o mesmo espaço, que é a amígdala. E aquilo que acontece é que, tal como eu posso estar aqui perante todos vocês, e uma parte do meu cérebro está-me a dizer: é ameaça ou oportunidade? Vais fazer má figura depois de já teres ouvido tudo o que tu ouviste hoje? Ou é uma oportunidade de usares a tua voz e te conectares com outras pessoas? Por isso, o que dita a grande diferença entre o congelamento do medo
E a coragem da ação é precisamente o que nós respondemos. E quando respondemos a este medo no corpo, a este coração que bate mais alto, como há bocadinho o Bavish teve a coragem de se vulnerabilizar. E nós vimos essa vulnerabilidade. Não é a ausência dessa vulnerabilidade que nos faz mais fortes. É nós termos a mão a tremer, é nós termos a garganta a secar, é nós termos o coração a explodir e de nos tranquilizarmos internamente de isto não é uma ameaça, é uma oportunidade. E é aí que nós seguimos e damos um passo. Então a coragem nasce exatamente quando nós aprendemos a responder ao medo. Isto é uma oportunidade. Eu, muito nova, descobri precisamente também esta ideia de que o medo é uma reação e de que a coragem é uma decisão. Anos mais tarde vim a estudar isto em psicologia clínica, vim a comprovar isto. Vim a perceber que todos nós perdemos demasiado tempo a querer reprimir emoções que são automáticas. O medo é aquilo que nos mantém vivos e é algo automático em nós. Mas nós continuamos a não querer experienciar ansiedade, medo, tristeza, frustração ou todas aquelas coisas desconfortáveis que no mundo supostamente muito perfeito nos dizem que não vale a pena. Então é esta ideia de não vamos combater aquilo que é só uma reação, vamos realmente nos apropriar das decisões que nós podemos efetivamente tomar, que são, neste caso, decisões de coragem. Eu, muito nova, percebi que um grande ato de coragem era a curiosidade. Há aqui alguém que, em criança ou ainda agora, gosta de fazer perguntas? Há alguém que gosta de fazer perguntas? Muitas? Muitos porquês? A curiosidade é um ato de coragem, se vocês pensarem bem. Nós, quando fazemos perguntas, primeiro, estamos a sair da caixa, como acabou de ser referido. Porque ainda estamos numa sociedade que nos formata muito para pensarmos de uma determinada maneira, falarmos de uma determinada maneira, dizermos e nos vestirmos de uma determinada maneira. E quando nós fazemos uma pergunta, fruto de curiosidade, nós não sabemos se há resposta. Nem sempre nos respondem. E às vezes algumas perguntas levam-nos a respostas duras. Então é preciso coragem, não só para perguntar, como para acolher a ausência de resposta, acolher a incerteza e acolher às vezes algumas respostas que verdadeiramente são duras. E por isso eu destaquei aqui a curiosidade como um primeiro ato de coragem. Aos 5 anos tive um outro combate que me permitiu também ativar a coragem. E que foi a coragem de aprender a viver sem garantias. Eu tinha 5 anos, estava num domingo a passear de carro com os meus pais, ainda estávamos perto de casa, quando nesta tarde de domingo um vizinho alcoolizado embateu de frente no nosso automóvel. E naquele momento, com 5 anos, eu percebi sem perceber que tudo muda num segundo. E foi assim o meu primeiro grande embate com a injustiça e com a incerteza. E por isso a menina que vocês conheceriam de 6 anos na escola dizia muito rapidamente: eu quero ser advogada ou juíza. Porque este embate estava lá muito forte. Então surgiu esta pergunta: como é que se vive sem garantias? Como é que se vive sabendo que tudo pode mudar num segundo? E a resposta que eu encontrei aos 5 anos é uma resposta que eu continuo a dar a mim mesma, de cada vez que a vida me tira o tapete num segundo, que é com coragem. Com coragem de aprender a viver sem garantias, trocando a arrogância ou o excesso de planos por esta flexibilidade, por esta curiosidade, por esta humildade de, a cada momento, vamos mobilizar a coragem de fazermos o melhor que podemos com aquilo que temos. Houve um outro embate na escola primária, muito duro, mas esse mais silencioso. Há aqui alguém que tenha ou já tenha tido em algum momento medo de falhar? Alguém? Há aqui alguém que em algum momento já tenha dito que não a uma oportunidade por não se achar suficientemente bom ou preparado? Algumas pessoas. Eu também. E o meu segundo grande embate na vida, mais silencioso, foi com o medo de falhar. Eu na escola primária descobri este silencioso mas gigante medo de falhar, que não dando ainda o nome, mas depois vim a descobrir, era o síndrome de impostor. Este padrão de pensamento que nos leva a questionar a todo momento o nosso valor. Esta voz, esta rádio interna, esta estação de rádio interna que não se cala e que nos diz a todo momento: tu não és suficiente.
olha para aquela pessoa é melhor, aquela pessoa já fez mais do que tu com esta idade já devias estar ali. Olha, tens que fazer mais uma preparação porque não estás suficientemente bem preparado. Já devias ganhar mais, devias ter outro aspecto, devias. E quem acha que isto é brio, engana-se, não é. Isto é qualquer coisa que nos corrói todos os dias e que nos limita à vida mais do que se calhar aquilo que nós gostávamos de assumir. Por isso aqui, este medo de falhar também nos requer coragem. Coragem de abraçar a beleza do erro e a vulnerabilidade. Porque muitas pessoas que se dizem com imenso brio, na verdade são perfeccionistas e na verdade têm um terror de errar. E é esse medo demasiado intenso que muitas vezes nos vai levar a paralisar, a dizer não a oportunidades que eram nossas. E adivinhem quem vai dizer que sim? Acham que há alguém melhor preparado do que nós? Não. Então, na verdade, nós não podemos estar à espera de não sentir medo em determinadas situações. O que nós queremos é mudar este medo de lugar e, em vez de ficarmos congelados, é ter a coragem de pegar nesta insegurança e, em vez dela ser uma prisão, ela tornar-se uma bússola. Por isso, aquilo que eu vos queria pedir é que possam se virar para alguém ao vosso lado, conheçam ou não conheçam, neste momento aqui, e que digam pelo menos a uma pessoa: tu és suficiente. Digam pelo menos a uma pessoa neste auditório: tu és suficiente. Não deixem ninguém de parte. E com a vossa mão no peito, não se esqueçam de dizer à pessoa mais importante, que são vocês: eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Uma salva de palmas para vocês. E acreditem que num mundo que nos vende a perfeição como sendo algo a desejar, dizer eu sou suficiente, eu sou suficientemente boa mãe, eu sou suficientemente boa gestora, boa líder, boa profissional, boa pessoa, é um ato de coragem. Porque parte do nosso cérebro lê isto como: o quê? Estás a dizer que és medíocre e estás ok com isso? Mas não, eu estou a dizer que sou já suficiente, independentemente de quanto é que eu tenho na conta bancária, do meu número de calças, do emprego que eu tenho. Independentemente de tudo isso, nós precisamos de pôr o nosso valor pessoal num cofre forte e não nos deixarmos perder entre os algoritmos da internet e este mundo de tantas vezes status em que nós parecemos mais interessados em parecer uma coisa do que em ser e do que em viver. Mais tarde... Mais tarde tive uma outra oportunidade de mobilizar coragem e queria ver isto convosco. Quem é que aqui já disse sim a outros e não a si próprio? Alguém? Não estou sozinha. Pois é. Eu aos 15, 16, 17 anos passei os meus verões em viagens com os meus pais ao Porto, a Lisboa, a Coimbra. Sabem fazer o quê? A ver universidades de medicina. Porque eu tinha um destino traçado enquanto boa aluna, que era ser médica. Sou filha única, portanto, de alguma forma, nada melhor do que cumprir com aquilo que era o sonho da minha mãe. Cumprir com aquilo que era o investimento de tantos anos. E há pouco, é nesta pergunta de a quem é que eu tenho que agradecer a minha coragem e resiliência, sem dúvida que em grande parte é à minha mãe, uma coragem de bravura, e ao meu pai uma coragem ternurenta. E isso claramente pesou nesta faixa etária. Então lá ia eu para estas viagens a fazer perguntas, a entrar na universidade, sabendo que cá dentro eu tinha algo a gritar que não era medicina. Era psicologia. E a questão é que quando me perguntavam, então, mas e vais fazer o quê? Quando eu ousei dizer à primeira pessoa, vais fazer o quê em psicologia? Não sei. Como é que vai ser o teu plano de carreira? Não sei. Vais arranjar trabalho onde? Não sei. Vais trabalhar com adultos ou com crianças? Eu não sei. O que eu sabia aos 16 e 17 anos é que haviam perguntas que eu não queria virar a cara. Eu queria perceber
Porque é que, de alguma forma, a minha amiga de infância, desde os 3 anos, aos 15 anos, tinha deixado de comer e tinha desenvolvido uma anorexia nervosa que quase a matou. Eu queria saber porque é que o meu amigo Marco, que eu conhecia desde sempre e que era um miúdo incrível, porque é que aos 17 anos espancou a namorada? Eu queria saber porque é que o meu amigo João, que era alguém com quem eu estudava durante tantos anos, aos 16 começou a fumar e a beber e transformou-se noutra pessoa. Eu não tinha respostas para isto. E eu queria perceber o porquê. E não só queria perceber o porquê, mas queria fazer algo com esse porquê. E por isso, enchi-me de coragem no dia da submissão da candidatura, disse à minha mãe: eu não vou para a medicina, eu vou para a psicologia. E, portanto, aqui foi um ato de coragem alicerçado pelo propósito, não tanto alicerçado em certezas ou garantias, mas com esta ideia de que se tu sabes e tens um porquê e um para quê forte, o como há de aparecer desde que tu te mantenhas em movimento. Desde que tu faças a tua parte, vai aparecer. Então deu-se este outro ato de coragem, que é importante todos nós exercitarmos, que é a coragem de começarmos do zero. Eu comecei do zero em Lisboa aos 18 anos, achando que ir estudar para fora era um bocadinho como uma viagem de finalistas. Não é. Houve muitas mais coisas e desafios que eu não conseguia sequer orçamentar. Consegui começar do zero quando mandei vários currículos e fui parar a um primeiro trabalho profissional aos 24 anos, a 80 km de distância de Lisboa. Todas as minhas colegas diziam: não vais, não vale a pena, é uma Câmara Municipal, isso é só por cunhas e por conhecimentos. E eu disse: olha, vocês só me dizem que vai correr mal, e se correr bem? E se eu ficar? E se eu tiver esta oportunidade de fazer a diferença? Eu já estou longe de casa, não interessa, parece-me um bom projeto. E eu fiquei. Então, muitas vezes, novamente, o medo estava lá e a ideia é: criem uma relação de intimidade com ele. O medo estava lá quando fui estudar sozinha, o medo estava lá quando vivi pela primeira vez sozinha, o medo estava lá quando comecei no primeiro dia a trabalhar num sítio que não conhecia ninguém. E o medo continuou quando, em 2017, resolvi criar a minha própria empresa, a Academia Transformar. Não, eu não tinha um MBA, eu não tinha um plano de negócio, lamento desiludir todos os gestores que aqui estão. Eu não tinha nada a não ser algumas certezas e convicções. Eu sabia que tinha que haver alguma maneira de se trabalhar em saúde sem ser num ambiente tóxico. Eu sabia que tinha que haver alguma maneira de se trabalhar em saúde e ainda assim criar abundância financeira. E que tinha que haver alguma maneira de nós podermos ter família e ao mesmo tempo termos uma carreira na saúde. Então foi com esse propósito que nasceu o embrião em 2017, aquilo que é hoje a Academia Transformar. Eu estou como o Sr. Rui, esta foto está desatualizada, mas foi aquela que eu apanhei a jeito, portanto lamento, mas pronto, foi o que foi. Foi o que foi. E nós hoje somos mais de 50 psicólogos. Este ano estamos quase a alcançar as 100 mil consultas individuais, online, presencial, mas mais do que esses números são as vidas transformadas, e vidas não só de fora, mas também de dentro. Desde o primeiro minuto que eu sempre disse: eu quero ter aqui profissionais de saúde que estejam inteiros. Então sim, eu chamo muitos profissionais para terem conversas às vezes desconfortáveis, porque os profissionais de saúde são, antes de mais e acima de tudo, pessoas. E portanto, às vezes aquilo que eles não dizem e que eu vejo, eu convido para a conversa e convido para falar. E por isso, mais do que estar a medir as taxas de turnover, de rotatividade na nossa equipa, eu meço as taxas de realinhamento. E sim, se em algum momento este nosso jardim profissional, esta família profissional, como eu gosto de vê-la, não for a melhor para esta pessoa, está tudo bem. Ela sai mais rica, deixa um legado e continua inteira. E isso é um princípio basilar para nós. É também um princípio basilar não ser uma espécie de páginas amarelas da psicologia. E por isso nós gostamos mais de pensar em nós, se calhar um bocadinho mais como um Tinder, no sentido em que vem alguém e que diz o que precisa e em que nós respeitamos os dois lados. Nós respeitamos o profissional, em que vamos perguntar: tu tens capacidade, tens disponibilidade para receber este caso? E perguntamos à pessoa: sente-se bem com esta sugestão ou com estas duas sugestões? E só quando nós temos 2 sims é que nós avançamos.
E já muita gente me disse, Filipa, isso é um mal para o negócio. Tu devias ter um calendário online em que as pessoas chegassem e aleatoriamente marcassem na hora. E eu digo, mas antes de qualquer tipo de mapa financeiro, eu tenho um mapa humano. E por isso, sim, a sustentabilidade é importante, eu também tenho aprendido muito em relação a isso, mas não vale tudo. E há princípios que eu não vou corromper e por isso é que até hoje nós não temos dívidas, nós não temos investidores, temos se calhar uma velocidade mais lenta de crescimento e mais erros cometidos do que se calhar teríamos de outra maneira, mas temos pilares aqui na Fundação que não se corrompem e isso para mim é inegociável. Por isso, todos os dias na minha vida, na Academia Transformar e acho que na vossa vida, a ideia é pôr precisamente aqui o medo em movimento. E quando nós colocamos este significado, quando nós damos esta resposta permanentemente ao nosso cérebro, então nós transformamos aqui o desconforto em curiosidade e nós fazemos acontecer. Outro ato de coragem é sermos vulneráveis. Outro ato de coragem é conseguirmos criar ligações verdadeiras e autênticas e termos atos de altruísmo no mundo que nos diz a todo momento que nós não podemos confiar na outra pessoa e que já não vale a pena. Já tive muitas desilusões com pessoas. A minha mãe já me tentou várias vezes fazer perceber que era mau confiar em pessoas, mas ela também acha que é mau ter um negócio. E já concordámos em aprender a discordar, porque não é uma possibilidade, parece-me, adaptativa, nós deixarmos de confiar uns nos outros. Precisamos, se calhar, de ser mais seletivos, mas não podemos nos desconectar. Então, de alguma forma, esta ideia de que, independentemente da nossa posição numa empresa, daquilo que nós façamos, a vulnerabilidade nunca pode ser sinónimo de fraqueza. Uma criança a chorar com 10 anos, um adulto de 50 a pedir ajuda, alguém a assumir que o meu negócio falhou redondamente, primeiro, antes de explodir. Isto é sempre um ato de coragem e, no fundo, a vulnerabilidade pode ser muito mais a maior medida da nossa coragem do que o contrário. Por isso, errar, e caminhando aqui para o fim, esta ideia de que errar faz parte do nosso processo de crescer. Olhem e celebrem cada erro como uma oportunidade de irem do bug até o upgrade. E lembrem-se que quando calam um erro, estão a retirar a possibilidade da outra pessoa de aprender convosco e de não cometer exatamente o mesmo erro. Por isso, quando nós trocamos este congelamento, esta não possibilidade, não permissão de errar pela audácia de arriscar, nós vamos aprendendo a errar com qualidade, que é um conceito que eu gosto muito. E errar com qualidade é exatamente isto. Fazemos uma vez, retiramos notas, fazemos 2 vezes no limite uma coisa parecida e acabou. Não vamos estar a repetir 3 vezes exatamente a mesma coisa. Portanto, que nas nossas vidas, nas nossas empresas, nas nossas famílias, nós possamos introduzir este conceito de vamos todos errar com qualidade. Agora, eu tinha, por uma questão de honestidade e de ética que vou trazer no fim do meu contributo nesta reta final, que ser corajoso tem custos, está bem? Eu gosto de, às vezes, aumentar as letras pequeninas dos acordos e contratos que nós tendencialmente não vemos. Ser corajoso, no sentido de fazer perguntas, de colocar limites, dizer que sim a nós e não a outros, isto traz custos. E aqui, se calhar, às vezes vamos ter que perceber que vamos perder alguns aplausos para ganharmos o respeito por nós próprios. E temos que decidir se queremos ser populares ou se queremos ser coerentes. Porque as duas coisas, às vezes, não vão poder coabitar no mesmo momento e no mesmo espaço. Então, sim, há riscos de ser corajoso. Às vezes podem existir situações de rejeição, de falha, de incompreensão e até de solidão. Podemos ser os loucos lá do pedaço. Mas ao final do dia, se calhar, vamos sempre voar mais longe e acho que, sobretudo, enquanto ilhéus, e muitas das pessoas que estão aqui são ilhéus, acho que às vezes aprendemos a sonhar mais do que o horizonte que vemos. Por isso, o meu convite é que procurem menos heróis fora de vocês e ao vosso lado e se possam apropriar mais das vossas micro-decisões diárias que vos tornam também corajosos.
E a grande pergunta é: que pequeno ato de coragem é que vocês podem já praticar hoje ou amanhã? Eu deixo-vos aqui 3 passos de uma fórmula composta da coragem: a consciência, ação e compaixão. Não há coragem sem consciência. Sem vocês serem auto-observadores de vocês, curiosos, sem começarem a falar convosco com mais gentileza, não é possível nós arriscarmos. E quando damos nome ao medo e o tratamos por tu, isso retira-lhe a força. Não é possível nós sermos corajosos sem pequenas ações diárias, e isso até, lá está, foi aqui falado, esta questão de primeiro fazemos e depois esperamos pelos resultados. E por fim, a autocompaixão. Não é tanto a ideia de ser o melhor ou a melhor, é precisamente a ideia de ser o mais inteiro, de eu me respeitar a mim. Esta é uma jornada em que muitas vezes vamos continuar sem garantias, em que se calhar vamos caminhar mesmo com medo, mas com o amor no bolso, e em que no fundo vamos ousar fazer acontecer dentro e fora. E para isso, partilho aqui convosco também aquilo que foi a iniciativa da minha equipa este ano, a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, que é uma mochila de saúde emocional, que é uma mochila que está aqui. Esta é a versão física, mas a versão digital é a versão que vocês têm aí no QR Code, que é uma versão totalmente gratuita para toda a gente, porque este ano foi um ano que eu confesso que a minha angústia disparou, olhando à volta e percebendo o que é que eu posso fazer aqui, enquanto efeito borboleta, para dar o meu melhor contributo a quem não acede e nem se calhar vai aceder a apoio psicológico. Dados recentes mostram-nos que de 60 e tal % da população portuguesa que neste momento tem queixas em termos de saúde mental, apenas 3% acede a serviços de psicologia. Seja por vergonha, estigma, não terem dinheiro para isso, não existirem profissionais disponíveis, apenas 3% acede. Então, se calhar, mais do que nós estarmos só na intervenção, podemos dar um passo atrás antes e, com estas idades, chegarmos a todas as idades com informação. Então esta é uma mochila que simbolicamente, por aquilo que eu acredito que é na vida, vamos caminhando e tem 8 recursos que simbolicamente cabem cá dentro. Por isso, para terminar e agradecer aqui mesmo o vosso tempo e a vossa atenção, querer-vos recordar sempre que é impossível nós dançarmos com a incerteza e o medo sem tropeçarmos, mas que na verdade também só tropeça quem efetivamente tem a audácia de arriscar a dançar. Obrigada.